Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você conferindo como sempre aqui na TV Justiça. Plenárias está começando agora. Hoje com as sessões dos dias 9 e 10 de abril de 2014. Karina, quais seriam os destaques dessa semana que teve tantos processos julgados? Eu entendo que na quarta-feira, sem dúvida alguma, a edição de mais uma súmula vinculante feita pelo Supremo Tribunal Federal, envolvendo a aposentadoria especial para servidores públicos, no que acabou sendo decidido que aplica-se a regra do regime geral da Previdência para apenas em um determinado caso em que a Constituição prevê essa aposentadoria especial para os servidores públicos. Seria o caso do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3 apenas. A gente vai comentar aqui como é que foi esse julgamento. E na quinta-feira, sem dúvida, duas ações penais, na verdade, uma ação penal que acabou sendo concluída contra um deputado federal que acabou sendo absolvido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e também um outro inquérito que, por aplicação de uma lei especial, acabou sendo convertido na mesma sessão de julgamento em ação penal e sendo julgado improcedente, portanto, menos 2 parlamentares respondendo a processos aqui no Supremo. E nós vamos rever tudo isso nesta semana do mês de abril, começando, como sempre, é claro, com a quarta-feira, primeiro dia de sessão de julgamento durante a semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. E o STF arquivou um recurso que tratava do bloqueio das poupanças durante um dos antigos planos econômicos. O pedido de desistência do recurso extraordinário que tratava do bloqueio de poupanças durante o Plano Collor de 1990 foi do Banco Central. Os ministros consideraram que, como os valores já foram desbloqueados, o objeto do recurso estava prejudicado. Também durante a sessão, o plenário analisou a constitucionalidade de 3 leis municipais de Minas Gerais que previam a contratação temporária de profissionais para o serviço público. Nos 3 casos, os ministros julgaram que as normas são inconstitucionais. Também foram modulados os efeitos para que algumas contratações ocorridas até a data do julgamento dos recursos sejam preservadas, não podendo ultrapassar 12 meses. Em outro julgamento, representantes da Advocacia Geral da União, sindicatos e associações de servidores públicos falaram como amigos da Corte sobre uma proposta de súmula vinculante que trata da aposentadoria especial. Se for o caso do outro colegiado entender por bem contemplar também a aposentadoria especial para os portadores de deficiência no enunciado, que se determine a aplicação da Lei Complementar número 142 de 2013, porque ela sim contempla pressupostos, padrões objetivos que permitem ao administrador a análise do direito ou não à aposentadoria. O servidor público não pode ter menos direito que um trabalhador da iniciativa privada, sendo que ele está ali trabalhando, contribuindo com a sua saúde. Então, Excelências, o nosso pedido é o de que a súmula vinculante venha autorizando a aplicação do 57 como um todo. Os ministros decidiram que, em relação aos servidores que exercem atividades de risco e das pessoas com deficiência, o tribunal ainda não pode se manifestar. Portanto, a nova súmula 33 vai permitir a aposentadoria especial aos servidores que trabalham na insalubridade ou com funções que comprometam a integridade física. A decisão foi unânime. Apenas uma observação muito rápida. Sabemos que a súmula vinculante não encerra decisão sobre norma, mas, ao contrário, qualifica-se como uma norma de decisão, cujo suposto legitimador resulta precisamente por efeito de determinação da própria Constituição da República de reiteradas decisões sobre matéria constitucional, em ordem a que se dê eficácia vinculante à formulação sumular apreciada e editada por esta Corte pelo voto da maioria qualificada de 2/3 de seus integrantes. Como aqui foi salientado, não se pode, nesta sede que tem um conteúdo e uma natureza estritamente administrativa, não se pode inovar
ou em relação aos precedentes que foram firmados em sede jurisdicional. Por isso, o tribunal há que se ater na formulação do enunciado sumular impregnado de eficácia vinculante às diretrizes estabelecidas nos precedentes. E, a esse respeito, a mim me parece que o enunciado agora referido por Vossa Excelência consubstancia, compendia precisamente aquela situação a respeito da qual se estabeleceram os vários precedentes, de tal modo que o conteúdo desta súmula com eficácia vinculante deverá restringir-se tão somente à situação a que alude o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição, sem prejuízo de que novas discussões venham a ser estabelecidas sobre o tema, objetivando precisamente alcançar as situações que aqui foram referidas da própria tribuna, mas que vão exigir, para efeito da incidência dessa jurisprudência vinculante, vão exigir que haja um específico pronunciamento da Corte a respeito da matéria. Eu, portanto, acompanho a proposta agora formulada por Vossa Excelência. Proclamo o resultado. Por unanimidade, o tribunal aprovou o seguinte verbete de súmula vinculante. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral de previdência social sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Bom, Karina, portanto, na quarta-feira vamos começar pelo último tema, depois a gente volta para o primeiro. Em relação à proposta de súmula vinculante, que se transformou efetivamente numa súmula, isso não se aplica, essa decisão, a todas as aposentadorias. Não, essa súmula vinculante ficou com uma ressalva. Até a própria representante da Advocacia Geral da União sustentou isso da tribuna, no sentido de que a Constituição ela prevê 3 tipos de aposentadoria especial para os servidores. Quando ele exercer uma atividade de risco, quando o servidor for um portador de deficiência ou quando a atividade que ele estiver inserido, de uma certa forma, causar algum prejuízo à sua saúde ou à sua integridade física. Ela sustentou na tribuna que, em relação aos portadores de deficiência, de necessidades especiais, existe uma lei que foi aprovada em 2013 que já trataria dessa aposentadoria especial e, portanto, essa súmula vinculante, caso os ministros aprovassem a edição dessa nova súmula, não deveria estar contemplada nesse texto essa hipótese, portanto, de aposentadoria especial aos servidores em razão dessa portabilidade de uma deficiência. E também ela trouxe uma outra circunstância que os ministros acabaram decidindo da mesma forma, de que para a atividade de risco, a edição de uma súmula vinculante, ela teria que se pautar no que determina a própria Constituição a partir da redação que foi dada pela Emenda Constitucional 45 ao artigo 103, a linha 103-A. As súmulas vinculantes, elas podem ser editadas pelo Supremo Tribunal Federal a partir de decisões reiteradas, né, em matéria constitucional sobre um determinado assunto. E que, para essa hipótese, o Supremo não teria preenchido esse requisito, ou seja, decisões reiteradas sobre a atividade de risco a ensejar uma aposentadoria especial aos servidores públicos. E que, portanto, caso a súmula viesse realmente ser editada, disse lá a representante da Advocacia Geral da União, ela somente deveria ser feita com relação ao inciso 3, ou seja, para aquelas atividades que colocassem em risco a saúde ou a integridade física dos servidores. E assim os ministros acabaram decidindo, com base apenas no item 3 do artigo 40, parágrafo 4º, para permitir, então, a aplicação da Lei 8.203, que é a lei que prevê o regime geral de previdência social para os empregados, vamos dizer assim, deve ser aplicado também aos servidores, enquanto a lei complementar que a própria Constituição exige para essa aposentadoria especial dos servidores não for editada pelo Congresso Nacional. Então, diante da lacuna,
aplica-se a lei geral existente no que couber. E essa foi uma proposta até feita para a redação da súmula vinculante, feita pelo ministro Marco Aurélio, porque não são todos os casos que se amoldam. Então, a própria administração vai, a partir desse comando agora da súmula vinculante, que como o próprio nome diz, deve ser aplicada por todos os tribunais no Brasil e também pela administração pública federal, estadual, municipal e distrital. Então, tem que ser de observância obrigatória. Daí o nome vinculante, para que nos casos concretos que forem levados para o pedido de aposentadoria, deve ser analisado essa possibilidade de aposentadoria especial nesses casos apenas. Quando houver, de alguma certa forma, uma atividade que represente alguma circunstância que possa violar a sua integridade física ou a sua saúde também, nesses casos apenas que ela será aplicada. Então, uma tarde, vamos dizer assim, na quarta-feira, bastante proveitosa, com essa edição da súmula vinculante, que agora leva o número de súmula vinculante número 33, já que a última teria sido a 32. Na quarta, eles julgaram, portanto, uma proposta de súmula vinculante número 45. Eu percebi que houve uma dificuldade, muitas vezes eu vi algumas pessoas dizendo, mas foi aprovada a súmula vinculante número 45. Não, essa era a proposta. A proposta era 45, mas agora essa nova súmula leva o número 33. Karina, em relação ao Plano Collor, que também foi outro tema debatido, sempre que se fala na expectativa de julgamento de algo relativo a planos econômicos, se espera um debate jurídico-econômico. E, no final das contas, o que nós tivemos foi uma questão processual determinante para o resultado desse julgamento. Falou-se muito a respeito justamente da possibilidade de desistência da ação, e isso foi muito debatido. Que questão exatamente era essa que estava discutida, que foi discutida pelos ministros do Supremo? Foi algo até bastante rápido, mas os ministros... O recorrente, aqui no caso, envolvendo esse bloqueio das poupanças na época do Plano Collor, o Tribunal Regional Federal teria declarado a inconstitucionalidade de uma determinada lei que não permitia mais que fossem concedidas liminares e mandados de segurança, ou que, caso o mandado de segurança já tivessem sentenças, ou seja, esses mandados de segurança já tivessem sido resolvidos, a sentença teria que ser submetida a um duplo grau de jurisdição, ou seja, somente depois da confirmação daquela sentença pelo TRF é que ela poderia ser executada. O TRF julgou essa lei inconstitucional e o Banco Central recorreu ao Supremo para que buscasse a declaração da constitucionalidade desta lei. Esse recurso extraordinário veio à pauta de julgamento essa semana e com um pedido de desistência do próprio Banco Central do Brasil. E aí a pergunta é, como o recorrente pode desistir do recurso? A discussão foi travada acerca do objeto do recurso. O objeto, portanto, era a declaração da constitucionalidade para que não se permitisse o desbloqueio das poupanças. Só que um argumento que foi trazido é de que todas as poupanças que haviam sido bloqueadas já tinham sido desbloqueadas. Então, não se falava mais na necessidade da declaração da constitucionalidade dessa lei e, portanto, o objeto do recurso tinha se tornado prejudicado. E com base nessa informação, portanto, não obstante o recurso já tivesse iniciado seu julgamento, os ministros acabaram considerando prejudicado esse recurso extraordinário e colocando um ponto final nessa discussão. A rigor, o recurso já iniciado não poderia ser analisado esse pedido de desistência. Mas como houve a perda do objeto, aí por essa questão eles acabaram julgando prejudicado o recurso. Bom, esses foram os destaques da sessão plenária da quarta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos agora para a sessão plenária da quinta-feira. O deputado federal Carlos Alberto Pucci é inocentado em caso de suposta corrupção eleitoral. Para os ministros, não houve indícios suficientes de que ele tivesse praticado o crime do qual era acusado. Em outro caso, o Supremo entendeu que o senador Jaime Campos não seria culpado da acusação de falsificação de documentos. De acordo com a denúncia aceita em 2006, o réu, na época governador do estado de Mato Grosso, e outras 12 pessoas foram acusadas de utilização de documento falso e alienação de terras devolutas pelo estado entre novembro e dezembro de 1994. De acordo com o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, não há provas contra o parlamentar e, por isso, julgou improcedente a ação e absolveu o réu. A decisão foi unânime. Não ficou comprovado que o acusado teria dado ordem nesse sentido.
o ponto foi constatado pelo próprio Ministério Público Federal em suas alegações finais, das quais leio uma breve passagem. Assim, isso entre aspas, apesar de comprovado o envolvimento de servidores de diversos órgãos do governo do Estado de Mato Grosso nas fraudes objeto da acusação, não há provas de que Jaime Veríssimo de Campos tenha usado o documento falso expedido pelo INCRA, que propiciou a indevida arrecadação da gleba divisa. Tem razão, a meu ver, o Ministério Público. As testemunhas de acusação não prestaram depoimentos indicativos de que o réu tenha dado ordem para a produção de documento falso ou para que dele se fizesse uso. De um lado, a falsificação e até mesmo a celeridade com que foi concluído o processo administrativo referente à permuta permite cogitar de direcionamento por parte de agentes da administração estadual superior. De outro lado, porém, não se pode inferir daí, sem elemento probatório suficiente, que o réu tenha determinado o uso de documento ideologicamente falso. Os motivos da prioridade dada à questão podem ser, no máximo, objeto de conjecturas, manifestamente insuficientes para fundamentar um juízo condenatório. Sendo assim, julgo improcedente a pretensão estatal formulada na denúncia e absolvo o réu da imputação deduzida na presente ação penal, nos termos do artigo 386, inciso 5 do Código de Processo Penal. É como voto, presidente. Os ministros ainda analisaram denúncia do Ministério Público contra o deputado federal Carlos Alberto Puti. Ele era acusado de corrupção eleitoral no estado do Pará, quando era candidato a deputado. De acordo com a denúncia, Puti usava sua influência de servidor estadual para aprovar licenças ambientais na Secretaria de Meio Ambiente e no IBAMA. A corrupção se dava através de sua interferência direta em órgãos federal e estadual para aprovação de licenças ambientais em troca de favores eleitorais. A defesa alegou que as interceptações de mensagens e ligações telefônicas não são provas suficientes do envolvimento do réu. Afirmou que, na época, o deputado não era mais servidor do Estado e que trabalhava como consultor particular. Aqui não há nenhum elemento de corrupção eleitoral. É comum, é evidente que determinada comunidade vai apoiar e vai votar em determinada eleição naquela pessoa que, quando esteve dentro dos quadros do governo, aprovou projetos de seu interesse. Ao analisar os indícios, os ministros abriram discussão sobre a necessidade da transcrição de todo o conteúdo das interceptações telefônicas. Para o ministro Teori Zavascki, nesta fase de inquérito, a transcrição completa não é necessária. No caso específico, pelo que eu entendi, não houve degravação integral. Mas nós temos que considerar que nós estamos numa fase de inquérito, onde não há, nesse momento, propriamente a possibilidade de apresentação de defesa, nem de requerimento por parte da defesa de degravação. Tudo isso poderá ser feito, se for o caso, no curso da ação penal. Nesse momento de recebimento da denúncia, considerando essa jurisprudência do Supremo, eu não vejo razão para não considerar, pelo menos como indício, essas degravações que foram efetuadas. Proclamo o resultado quanto a preliminar. Rejeitada a preliminar, vencidos os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Vossa Excelência prossegue. Após a discussão sobre as interceptações telefônicas, a relatora, ministra Carmen Lúcia, prosseguiu com o voto. Para ela, não há indícios suficientes que o parlamentar tenha cometido o crime de corrupção. Ela foi acompanhada pela maioria dos ministros. Não se extraindo da denúncia o tipo penal no qual o Ministério Público dá como incurso o denunciado, impõe-se, a meu ver, a rejeição da inicial da denúncia, sendo incabível nesta fase processual qualquer alteração de capitulação jurídica dos fatos narrados na peça acusatória, tal como, aliás, também
realçado pelo nobre advogado de que nada importaria em que até tivesse outro encaminhamento, que não se poderia, neste caso, com este tipo que foi imputado, deste tipo penal que foi imputado, com essas descrições, se chegar à conclusão de que era caso de recebimento da denúncia. Por isso, citando também neste mesmo sentido, o habeas corpus 87-324, que é da minha relatoria, eu estou votando no sentido de rejeitar a denúncia. É como voto, senhor presidente. Bom, Karina, começando de novo do último para o primeiro, não é? No caso deste inquérito, há uma curiosidade aqui, na verdade, porque é um inquérito que foi considerado improcedente e ele se transformou em ação penal. Como é que é isso? Exatamente. Os ministros, eles recentemente têm aplicado essa técnica prevista na Lei 8.038, que é a lei que regulamenta essa tramitação das ações originárias, penais originárias aqui no Supremo. E, de acordo com essa legislação, é possível que os ministros, na análise do inquérito, eles possam, no mesmo julgamento, transformá-la em ação penal e já julgar improcedente o pedido. E foi isso que eles fizeram nesse inquérito, em que os ministros analisavam uma denúncia por crime de corrupção eleitoral. Né, contra o deputado federal, e decidiram que não haviam provas suficientes para poder sequer receber a ação, mas já recebiam por força do artigo 6º dessa legislação especial e julgavam improcedente. Então, portanto, o deputado não responderá à ação penal aqui no Supremo em razão desse crime de corrupção eleitoral ativa. Essa questão que é bem característica de primeiro se julgar a possibilidade de recebimento da denúncia pelo inquérito transformando-se em ação penal. Isso é uma forma, já considerando-se que, no caso do Supremo Tribunal Federal, são pessoas que têm vida pública, de se evitar um constrangimento quando há essa técnica de primeiro se apurar, não, podemos transformar em ação penal ou não, e posteriormente, sim, se houver indícios, isso é o mérito da questão. Exatamente. Na verdade, nessa fase de inquérito, nessa fase do recebimento da denúncia, o que se precisa analisar é se existem indícios fortes e suficientes para o início da ação penal. E não havendo esses indícios fortes, os ministros acabam julgando até improcedentes logo o pedido para não transformá-lo e aplicando esse artigo 6º da legislação. Até porque, por várias vezes, a gente vê até mesmo os ministros falando, como você mesmo citou agora, responder a um processo criminal já é por si só um constrangimento. E se não há provas, nem indícios sequer para deflagrar uma instrução processual penal, já se julga improcedente o pedido, já transformando no mesmo ato, né, e julgando improcedente, aplicando o artigo 6 dessa Lei 8.038. Lembrando que aqui tratou-se do inquérito 3.693. E, como vimos na reportagem, foi retratado também um outro processo, aqui uma ação penal especificamente, ação penal 460, no caso do ex-governador do Mato Grosso, atualmente parlamentar, atualmente senador. Aqui uma outra curiosidade também, Karina, embora seja comum acompanharmos isso no plenário do Supremo Tribunal Federal, mas sempre é interessante fazermos a abordagem. Nesse caso específico, o próprio Ministério Público pediu a absolvição. Exatamente. Porque o que acontece? O Ministério Público, quando diante de indícios ou elementos de informação que entende suficientes, promove a denúncia acerca de um suposto crime que uma pessoa tenha cometido. Aqui, no caso, havia uma suspeita de que o senador da República, à época dos fatos, tivesse falsificado um documento público. Então, não havia uma acusação de que ele teria feito, mas um suposto cometimento daquele determinado delito. Os ministros, quando na análise do recebimento da ação penal, para decidir se recebia ou não essa denúncia e transformava em ação penal, entendiam que haviam elementos de informação suficientes para o início da ação penal. E ao longo do processamento dessa ação, o que a gente chama, ao longo da instrução processual penal, não ficaram comprovados aqueles indícios. E diante dessa ausência de provas que indicassem que ele mesmo teria falsificado ou que ele teria mandado falsificar o documento, não se pode condenar, tem que se absolver. E nesse caso, nesse julgamento, resolveu-se o mérito pela absolvição. O Ministério Público se manifestou também, embora fosse o autor da ação. E aí, ao final, em alegações finais, acabou propugnando também pela absolvição. Ou seja, o próprio Ministério Público, órgão acusador, que a princípio tinha dúvidas sobre a realização ou não daquele tipo de delito, ele acabou se conformando que não haviam provas suficientes.
embora seja acusador, pode pedir também absolvição. E, nesse sentido, os ministros acabaram decidindo pela absolvição do hoje senador, que também deixa de responder a processo criminal aqui no Supremo. E esses foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal, encontro marcado com nossos amigos telespectadores. Na próxima sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal, toda quarta e quinta-feira ao vivo e no final de semana com a gente no Plenárias. Obrigado pela companhia conosco, como sempre, e continue aqui na TV Justiça.